Hamilton ainda em busca de adaptação na Ferrari e apenas pequenas melhorias para o SF25. Vamos falar sobre tudo isso agora! E fala, meus amigos tifose, aqui do Ferrari Brasil. E a escuderia do cavalo rampante está com planos de pequenas atualizações no SF25 antes do Grande Prêmio da Espanha. E Fred Vasseur, chefe da Ferrari, é quem explicou qual será o caso da equipe. E o início da temporada para a Ferrari tem sido muito complicado. E apesar de Hamilton ter uma vitória e um pódio nas provas sprint, e Leclerc também ter aí anotado um P3 em Miami, a dupla da Ferrari terminou apenas na 7ª e 8ª colocações. E após 6 corridas disputadas, a Ferrari está 152 pontos atrás, da McLaren, atual líder do Mundial de Construtores. Mas, pensando na rodada tripla que se aproxima, que no caso será Imola, Mônaco e Barcelona, o chefe da Ferrari apontou pequenas mudanças no carro antes da introdução obrigatória da nova asa dianteira no GP da Espanha. E Vasseur diz que, com certeza, todos terão uma nova asa dianteira em Barcelona e por definição e por regulamento. E ele também acha que talvez seja uma redefinição do desempenho de todos. E Vasseur continua dizendo que entre agora e Barcelona, a Ferrari vai ter Imola e Mônaco e vão estar trazendo aí algumas pequenas melhorias para o SF25, meus amigos tifose. E que situação, A Ferrari precisando de atualizações urgentemente porque o carro está uma tremenda carroça, uma tremenda porcaria, e Vasseur quer vir trazendo pequenas melhorias e tal, sendo que o carro precisa de um pacote de atualização robusto, que já era para ter vindo aí já há bastante tempo, mas a Ferrari continua postergando e passando vergonha, envergonhando a gente tifose, com essas performances medíocres que o SF25 tem demonstrado. Então, meus amigos tifose, eu espero realmente, que em Barcelona a Ferrari possa trazer um pacote de atualizações robusto, principalmente focado na diretiva da asa dianteira. Vamos ver, se a McLaren vai perder rendimento, se a Red Bull, se a Mercedes, que está ali, junto com as grandes ali, porque até a Mercedes conseguiu, um bom desempenho. A Ferrari sendo superada até pela Williams é complicado de dizer isso, porque a Ferrari nessa situação é muita falta de vergonha na cara. Mas vamos ter que aguardar aí para ver qual vai ser essas pequenas atualizações que a Ferrari pretende trazer. Vamos ver em Imola, em Mônaco e principalmente em Barcelona como vai se comportar esse carro com essas pequenas melhorias, entre aspas, que Vasseur está dizendo que vai trazer, Só digo uma coisa, eu acho que a batata de Fred Vasseur dentro de Maranello está começando a assar. Vamos aguardar para ver. Bom, e agora não menos importante, tifose, vamos estar falando sobre Hamilton ainda está buscando uma adaptação na Ferrari, principalmente a esse carro problemático, que é o SF25. Bom, a temporada de 2025 da Fórmula 1 segue sendo aí uma adaptação para Hamilton, que ainda está buscando se sentir totalmente confortável em sua nova fase na Ferrari. E antes do Grande Prêmio de Miami, o heptacampeão mundial acabou sendo questionado sobre o processo de adaptação ao carro da Ferrari e o seu histórico na Mercedes poderia estar interferindo nesse novo momento da sua carreira. E Hamilton, porém, afastou qualquer relação entre seu passado na Mercedes e os desafios atuais na Ferrari. Hamilton disse que não acha que tem algo a ver com o passado e que ele não acredita que as experiências anteriores estejam influenciando. Mas, mesmo no início da temporada oscilante, Hamilton já subiu ao pódio 2 vezes com a Ferrari em 2025. E a primeira conquista veio na corrida sprint na China, em Xangai, e a segunda aconteceu justamente em Miami. E Hamilton também comentou sobre as críticas que vem recebendo aí com relação à sua performance nas corridas tradicionais, as quais ainda não conseguiu alcançar o mesmo sucesso. Hamilton mostrou serenidade ao lidar com a pressão externa. Hamilton diz que ele não pensa nisso, ele tenta não focar na opinião das pessoas que não têm conhecimento do que realmente está acontecendo ou de quem nunca esteve na posição em que ele se encontra. Hamilton também reforçou, ainda que prefere se concentrar no trabalho em conjunto com a equipe, ignorando qualquer ruído externo. E apesar da Ferrari estar uma carroça, Hamilton segue confiante de que
a evolução virá e com o tempo e principalmente com o trabalho coletivo da equipe. E a temporada ainda está nos seus primeiros capítulos e Hamilton demonstra foco total em maximizar cada oportunidade de desenvolvimento do SF25. Bom, meus amigos tifosi, vamos ter que aguardar aí como vai ser as próximas corridas de Hamilton. A gente entende que Hamilton ainda está no processo de adaptação, o cara ficou muitos anos na Mercedes, correu com o motor Mercedes a vida inteira. Então, assim, devemos dar uma oportunidade para ele estar se adaptando. O cara é um heptacampeão, dispensa comentários, mas não é por isso que não tem que ser cobrado, né? Apesar de ser um heptacampeão, ele tem que ser cobrado à risca, né? Porque ele veio para a Ferrari para poder correr, fazer bonito, ajudar a Ferrari a voltar a ganhar títulos e principalmente, né, a voltar a ser uma equipe respeitada na Fórmula 1. Porque de fato a gente está vendo que a Ferrari perdeu toda a moral que já teve na época de Michael Schumacher, na época de Jean Todt, né, que foi a época de ouro da Ferrari. E hoje nós estamos vendo uma Ferrari que basicamente não tem poder político nenhum, né, mediante aí ao que a Mercedes mostra muitas das vezes, né, com Toto Wolff impondo coisas e a FIA vai lá, aceita. Então a Ferrari precisa recuperar o terreno que é dela, porque a Ferrari é a maior de todas na Fórmula 1, é a equipe que mais venceu na categoria, né, então dispensa comentários. Porém, o que falta na Ferrari é olhar para trás, a fórmula do sucesso que foi alcançada na época de Schumacher, Jean Todt, Ross Brown. A Ferrari sabe a fórmula que dá certo, mas por conta da politicagem porca, né, e desse patriotismo maluco, principalmente, né, desse tal de Benedetto Vigna, esse tal de John Elkann, que só pensam em marketing, dinheiro, se enriquecerem mais, e a equipe de Fórmula 1 que se lasque, a Ferrari tá nesse limbo. Então a mudança na Ferrari, eu tô cansado de dizer, ela tem que ser muito mais profunda, além de engenheiros, projetistas, estrategistas. A coisa é muito mais profunda, esse pântano é muito mais profundo que precisa ser mudado. Então, né, vamos esperar aí para ver como que vai se desenrolar a próxima temporada, mas vamos focar nessa temporada em que a Ferrari precisa de melhorias. E mais um adendo, quero parabenizar a Ferrari aí pela vitória, né, no caso na prova de Spa-Francorchamps lá na WEC, os caras arrebentaram, né, então a gente vê a Ferrari ganhando na WEC, quanto também na GT3, então, né, a Ferrari sabe o que fazer para poder voltar a ganhar os títulos, então só depende deles mesmos tomarem vergonha na cara, olharem para frente, esquecer a politicagem porca, esse patriotismo maluco e ir atrás dos melhores, porque se você quer ser o melhor na Fórmula 1, você tem que ter os melhores trabalhando dentro da sua equipe. Mas se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de clicar no botãozinho de inscreva-se, de ativar o sininho e de esmagar o seu like. E não esqueça também de hypar o nosso vídeo. Aqui abaixo tem a opção hypar, perto do campo dos comentários, você clica ali e ajuda o nosso vídeo a ganhar mais relevância, mas assim, mediante a isso, fazendo com que o nosso canal cresça ainda mais. Um grande abraço e Forza Ferrari!